Meu nome é Tiffany Seard. Tenho 34 anos. No mês passado, minha mãe me olhou nos olhos e disse: sua irmã passa mal toda vez que vê seu rosto. Arrume suas coisas hoje à noite. Eu não gritei, não chorei. Peguei uma única mala, um do fel cinza que eu tinha desde a faculdade, e saí da casa dos meus pais sem dizer uma palavra. Meu pai ficou parado no corredor o tempo todo, me observando passar com a mala na mão. Ele não disse nada. Por 7 dias inteiros, silêncio absoluto, nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Depois, ele tentou ligar, depois minha mãe, depois minha irmã. Eu deixei tocar e não atendi. Mas aqueles 7 dias não me quebraram, pelo contrário, me deram algo que eu nunca tinha tido antes: clareza. Antes de voltar a esse dia, preciso te levar para uma noite de quinta-feira em abril, o momento em que minha mãe escolheu minha irmã em vez de mim pela última vez. Eu estava na pia da cozinha dos meus pais, água morna correndo enquanto eu lavava uma travessa de jantar, como fazia a cada 2 semanas desde que saí de casa 6 anos antes. A casa tinha cheiro de pão de alho e produto de limpeza com limão, a TV ficava ligada baixinho na sala e, à primeira vista, tudo parecia normal. Só que a Joselyn estava trancada no quarto da minha mãe havia mais de 1 hora. Eu conseguia ouvir a voz dela abafada atravessando a parede, ora alta, ora baixa, enquanto a minha mãe respondia num tom controlado, aquele jeito de quem acolhe o problema dos outros como se fosse esponja. Terminei de lavar a última louça, enxuguei as mãos, dobrei o pano de prato por hábito e foi nesse momento que a porta do quarto se abriu. Minha mãe saiu primeiro, com o rosto firme, não exatamente irritado, mas decidido, e isso é diferente, porque irritação ainda deixa espaço para discussão, decisão não deixa. Ela disse com frieza que minha irmã não suportava me ver e que eu deveria arrumar minhas coisas naquela noite. Olhei além dela e vi meu pai parado perto do armário do corredor, a mão no batente, os olhos no chão. Perguntei se alguém tinha ao menos tentado entender o que realmente aconteceu entre nós, e minha mãe respondeu que não precisava. Eu apenas assenti, peguei o pano de prato, larguei na bancada e subi para o meu quarto antigo, aquele que eu deixei aos 12 anos para que minha irmã tivesse o próprio espaço, ainda com uma prateleira cheia dos meus livros da faculdade. Em menos de 4 minutos eu já tinha colocado tudo na mala. Quando desci, meu pai ainda estava no mesmo lugar. Eu passei por ele sem parar. Ele teve 34 anos para dizer alguma coisa. Aquela não seria a noite. Mas isso tudo não começou ali. 3 dias antes da mala, eu estava sentada na mesa da cozinha ajudando meu pai a conferir um extrato bancário, algo que eu fazia todo mês porque números sempre deixaram ele nervoso. Foi aí que eu vi uma cobrança no cartão de crédito, depois outra, e mais outra. 14 cobranças ao todo, somando cerca de $4.200, espalhadas por 3 semanas inteiras no cartão conjunto dos meus pais. Os nomes dos estabelecimentos eram uma mistura estranha: sites de roupas boutique, uma assinatura de skincare de luxo e um revendedor de bolsas. Nada disso tinha cara de gasto de empresa. A versão da história era sempre a mesma. Joselyn tinha dito que precisava do cartão para estoque inicial da sua loja online, a terceira ideia de negócio dela em 2 anos. Eu não trouxe isso à tona para brigar. Eu trouxe porque meu pai tem 64 anos, está aposentado e vive com renda fixa, e $4.200 não são pouca coisa. Naquela noite, no jantar, eu disse com calma: Joselyn, essas cobranças não batem com nenhum fornecedor de atacado que eu conheça. Ela nem piscou. Você mexeu nas minhas compras? Perguntou. Eu respondi que meu pai tinha me pedido para conferir o extrato, que estava tudo ali. O garfo dela caiu devagar na mesa. Os olhos encheram de água rápido, como se alguém tivesse apertado um interruptor. Você sempre faz isso. Sempre tenta me fazer parecer a vilã. Eu disse que não estava fazendo ela parecer nada, que eram só os recibos. Eu não consigo fazer isso, ela falou, empurrando a cadeira para trás com força. O som arranhou o chão. Você não faz ideia do quanto eu estou tentando. E tudo o que você faz é me julgar. E então ela levantou e foi pelo corredor, batendo a porta do quarto logo em seguida. Do outro lado da mesa, minha mãe já estava de pé, o guardanapo amassado na mão, me encarando como se eu tivesse incendiado a casa inteira. Ela não gritou. Não precisava. A arma da Joselyn nunca foi o volume. Era o choro. E eu preciso que você entenda uma coisa: aquela noite não foi um terremoto.
Foi só mais uma vibração dentro de um padrão que começou quando eu tinha 12 anos. Foi naquele ano que minha mãe me disse para levar minhas coisas para o porão. A Joselyn tinha 8 anos e eu precisava do próprio quarto para desenvolver a criatividade. Eu não discuti. Desci 2 escadas com roupas de cama e transformei um canto do porão no meu espaço. Meu pai ficou na porta naquela noite. Levantou a mão como se fosse bater na parede, como se fosse dizer alguma coisa. Mas ele desistiu. Virou e subiu de volta. Aos 22 anos, eu me formei com honras na Virginia Tech, em gestão de projetos, com 2 menores em análise de dados e comunicação organizacional. Meus pais foram à cerimônia. Sentaram no fundo. Ficaram 10 minutos depois da formatura e foram embora porque a Josélinha não estava se sentindo bem. Depois eu descobri que era só dor de cabeça. Aos 28, fui promovida a gerente sênior de projetos na Lockville Infrastructure, a mais jovem da história da empresa. Liguei para minha mãe do estacionamento, ainda tremendo de emoção. Ela disse: "Que ótimo, querida. Mas sua irmã acabou de ser repreendida pelo chefe e está muito abalada. Posso te ligar depois?" Ela nunca ligou de volta. Cada conquista minha ficava menor assim que atravessava aquela casa. Cada vitória era arquivada atrás da próxima crise que a Joselyn estava vivendo naquela semana. Eu continuei tentando, porque por 22 anos eu me convenci de que, se eu conseguisse o suficiente, um dia eles finalmente iam me enxergar. Essa foi a mentira que eu repeti para mim mesma por mais de 2 décadas. E naquela noite em que eu arrumei a mala, eu não estava com raiva. Eu estava exausta. E existe uma diferença importante aí: raiva ainda espera que alguma coisa mude. Exaustão já parou de pedir qualquer coisa. Deixa eu te falar da minha irmã. Não a versão que você ouviria no dia de ação de graças. A versão que levei 30 anos para enxergar sem ilusão. Joselyn tem 30 anos. Ela é inteligente de verdade. Sabe ler uma sala como ninguém. Percebe o tom de voz, o momento certo de abaixar a cabeça, quando deixar os olhos encherem de lágrimas, quando apertar os lábios como se estivesse segurando um choro forte demais para sair. Não parece algo ensaiado, não é um plano frio. É mais instinto do que estratégia. E, principalmente, é o único jeito que ela aprendeu a sobreviver naquela dinâmica, porque foi o único jeito que nossa família recompensou. Quando o negócio online dela quebrou no ano passado, $12.000 do dinheiro dos nossos pais indo embora, ela não disse "eu falhei". Ela disse: "Tenho medo de que a Tiffany estivesse certa sobre mim. E isso faz eu querer sumir." Minha mãe ouviu só a palavra medo e parou de escutar o resto. Em menos de 20 minutos ela já estava no telefone comigo. Você percebe o que a sua crítica faz com ela? Ela é frágil, Tiffany. Ela não é como você. Essa frase "ela não é como você" virou uma coleira invisível por anos. Significava: você é forte, então aguenta. Ela é fraca, então precisa de proteção. Só que existe uma coisa que ninguém gosta de admitir: quem nunca enfrenta consequência nenhuma nunca desenvolve estrutura para lidar com elas. Joselyn não é frágil porque nasceu assim. Ela ficou frágil porque toda vez que começava a rachar, alguém corria para colar os pedaços antes que ela tivesse que aprender a se reconstruir sozinha. E enquanto eu continuasse dentro da órbita dessa família, ela sempre teria alguém para atuar contra. A minha competência virava o cenário perfeito para tornar a fragilidade dela convincente. Minha mãe se aposentou da carreira de professora há 3 anos. 31 anos na Maple Ridge Elementary, 2 vezes a professora do ano. Ela amava aquilo, não só as crianças, mas a estrutura, o sino da manhã, o plano de aula, a fila de rostos pequenos que precisavam dela. Quando isso acabou, ela voltou para uma casa silenciosa e o marido já mergulhado na própria aposentadoria de pescarias e notícias na TV. Ela precisava de alguém que precisasse dela. E a Joselyn, sem nem perceber, ofereceu isso. Cada crise que minha irmã criava, o negócio falido, o namorado que ia embora, o apartamento que ela não conseguia pagar, devolvia à minha mãe uma sala de aula. Alguém para organizar. Alguém para salvar. Alguém que provava que Linda Hale ainda era essencial. Eu era o oposto disso. Eu paguei meu aluguel aos 22. Aos 26 eu já gerenciava cronogramas de infraestrutura de milhões. Eu não ligava para casa chorando.
Eu ligava para contar conquistas. E conquistas não davam nada para minha mãe consertar. Então ela construiu um sistema regras não ditas que mantinham a casa em equilíbrio e o papel dela intacto. Regra 1. Nunca questionar as escolhas da Joselyn. Regra 2. Nunca falar de dinheiro. Regra 3. Se houver tensão, é a Tiffany que se adapta, porque a Tiffany aguenta. Porque a Tiffany é forte. Por muito tempo, eu usei esse rótulo como se fosse um elogio. Forte, confiável, a que não quebra. Eu levei muito tempo para entender que, na verdade, forte era só o nome que a minha família dava para quem podia ser usado sem muita culpa. Minha mãe não me expulsou naquela quinta-feira porque acreditava que a Joselyn estava doente. Ela me expulsou porque eu era a única variável que ameaçava uma estrutura que ela vinha montando há 3 anos e porque o aniversário da família, planejado há 6 meses, estava chegando. 60 convidados, sorrisos ensaiados, tudo precisando parecer perfeito. Meu pai é um bom homem. Preciso dizer isso antes de qualquer coisa, porque o resto pode fazer parecer que ele não é. Gary Hill passou 40 anos consertando encanamentos de outras pessoas. Ele sabia identificar um vazamento no escuro e resolver antes do café da manhã. Vendeu a empresa aos 62, quitou a casa e entrou numa aposentadoria de pesca e reprises do Canal do Tempo. Mas dentro da própria casa, ele nunca consertou nada do que realmente importava. O plano dele para qualquer conflito familiar sempre cabia numa frase: não irrita sua mãe. Ele disse isso quando eu fui para o porão. Disse quando minha formatura foi encurtada. Disse em praticamente toda situação em que eu levei algo doloroso até ele, algo injusto, algo que precisava da voz de um pai. Não irrita sua mãe. Como se o conforto dela fosse a parede principal da casa e todo o resto meus sentimentos, minha dignidade, meu lugar ali fosse só mobília que podia ser movida de um lado para o outro. Eu lembro de uma noite quando eu tinha 14 anos. A Joselyn tinha quebrado uma tigela de cerâmica que ela mesma derrubou da bancada e colocou a culpa em mim. Minha mãe me deixou de castigo por uma semana. Mais tarde, meu pai desceu até o porão. Ficou parado do lado de fora do meu quarto. Eu ouvi a respiração dele. Vi a sombra dos sapatos mudando de posição sob a fresta da porta. Ele levantou a mão. Ouvi os nós dos dedos encostarem na madeira. E então ele parou. Virou e foi embora. Ele me amava. Eu sei disso. Mas amor sem ação é só um sentimento guardado em silêncio. E o meu pai guardou o dele por 34 anos. Só que, em algum lugar profundo naquela estrutura silenciosa, algo estava prestes a mudar. Eu só ainda não sabia. A mala pesa uns 5 quilos. Eu sei porque a alça machuca meu ombro do mesmo jeito que no dia da mudança para Virgínia até que a única vez em que meus pais chegaram no horário para alguma coisa minha. Eu deixo a chave da casa dos meus pais em cima da bancada da cozinha, ao lado do pano de prato dobrado. Não bato a porta. Eu fecho como quem encerra um capítulo que já leu tempo demais. O carro pega de primeira. Saio da garagem passando pelo correio que meu pai repintava todo ano, pela carvalheira onde a Joselyn e eu subíamos quando subir juntas ainda era algo que a gente fazia sem pensar. 40 minutos pela Route 29. Sem rádio, sem ligações. Sou o som dos pneus e da minha própria respiração mais estável do que eu esperava. Marcos está na cozinha quando eu entro em casa. Ele vê a mala antes de olhar para o meu rosto. Ele não pergunta o que aconteceu. Marcos me observa do mesmo jeito que analisa um depoimento, procurando o que não está sendo dito, não o que está na superfície. Vou fazer um café, ele diz. Eu me sento à mesa da nossa cozinha. Minhas mãos encostam na madeira e, por um segundo, minha mão direita vai automaticamente até o meu ventre. 10 semanas. Uma vida que eu ainda não tinha contado para ninguém exceto para o homem agora de costas, preparando o café descafeinado no balcão. Eu estava grávida de 10 semanas. E ali, olhando para aquela mala no chão da cozinha, eu tomei uma decisão que não tinha nada a ver com meus pais nem com a minha irmã. Meu filho nunca ia crescer se perguntando se era suficiente. Eu pego o meu celular e desligo. A tela apaga. E por 7 dias, eu desapareço. O que eu não sabia é que, naquela mesma noite em que eu saí, a festa já estava desmoronando sem mim.
2 semanas antes de tudo explodir, a Joselyn se ofereceu para organizar a comemoração de 40 anos de casamento dos meus pais. Ela anunciou isso no brunch de domingo como se estivesse recebendo um prêmio. Quero fazer isso por vocês. Deixem comigo. Minha mãe sorriu como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Meu pai apenas concordou com a cabeça. Ninguém mencionou o fato de que todo evento que a Joselyn organizou na vida, chá de bebê de uma prima, festa de bairro, churrasco de 4 de julho, sempre terminou com outra pessoa salvando tudo no final. Normalmente, eu. Mas dessa vez era diferente. Lista com 63 convidados. Salão privativo no restaurante italiano Balantes, na Main Street. Convites impressos, projeção de fotos, sinal de entrada de buffet, dinheiro adiantado. Uma estrutura de verdade. A Joselyn tinha assumido a festa logo depois que a loja dela faliu. Hoje eu entendo, não era organização. Era uma tentativa de provar algo. Provar que ainda entregava. Que ainda era a filha que dá conta. Uma semana antes da briga do cartão de crédito, minha tia Ruth me ligou do nada. Ruth é a irmã mais nova da minha mãe, enfermeira comunitária. Discreta, observadora. Nunca fomos próximas, minha mãe sempre manteve distância entre nós. Tiffany, ela disse, quero te falar uma coisa. Sua mãe está fazendo com você exatamente o que a nossa fez comigo. Na hora, eu não entendi. Não ainda. 3 dias depois, eu estava na pia da cozinha vendo tudo inclinar de lado, como se o chão tivesse mudado de posição. Mas aquelas palavras ficaram comigo. E naquela mesma semana, Marcos me disse algo que eu ainda volto toda hora. Você passou a vida inteira mantendo um cronograma na cabeça. Talvez esteja na hora de colocar isso no papel. Naquele momento, eu não sabia, mas aquele cronograma viraria o projeto mais importante da minha vida. Se você já sentou numa mesa de família sentindo que estava só interpretando um papel que ninguém escreveu para você, eu entendo. Eu já estive aí. Comenta aqui. Você já foi a pessoa invisível da sua própria família? Eu leio todos os comentários. E se essa história estiver te pegando de alguma forma, se inscreve no canal porque o que aconteceu nos 7 dias seguintes mudou tudo para mim. Dia 1, eu acordo às 6 da manhã como sempre. Banho, café, caminho para o escritório e uma reunião de 90 minutos sobre uma ponte em Irico County. Ninguém no trabalho sabe que minha mãe me expulsou de casa há 12 horas. E, mesmo assim, ninguém percebe nada diferente. Essa é a parte curiosa de quem foi treinada a aguentar tudo em silêncio. Você aprende a parecer normal enquanto alguma coisa inteira dentro de você está sendo reorganizada. Dia 2. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Eu olho o celular de manhã, no almoço e antes de dormir. Nada. E isso, no fundo, não me surpreende. Eu já conheço o roteiro. Eles estão esperando o ciclo completar a parte em que eu ligo primeiro, peço desculpas por ter exagerado, e ofereço consertar tudo para que todos possam fingir que nada aconteceu. Eu não ligo. Dia 3. Ainda nada. Marcos me observa do outro lado da mesa. Ele não é um homem de vigilância constante. 16 anos lidando com processos ensinaram ele a saber quando falar e quando deixar os fatos se revelarem sozinhos. Quer que eu ligue para eles? Ele pergunta. Não. Eu quero ver quanto tempo eles conseguem sustentar isso. À noite, depois que Marcos vai dormir, eu fico na cozinha com o notebook aberto. Crio uma planilha em branco, o mesmo modelo que uso para análise de risco em projetos. Colunas, data, evento, quem disse o que, resultado. E começo a preencher. Não é para montar um caso. Não é para me preparar para uma briga. É só para enxergar tudo de forma organizada, limpa, linear, do jeito que meu trabalho me ensinou a pensar, mas que minha família nunca permitiu que eu aplicasse a ela. 3 dias. Nenhuma ligação. Nem do meu pai. Esse silêncio me disse mais do que 34 anos de conversas. Eles não estavam preocupados comigo. Estavam esperando eu voltar ao meu papel. Dia 4. Meu celular vibra às 11h47 da manhã. Pai. Por um segundo, eu quase não atendo. Mas tem alguma coisa automática em minha mesma parte que,
Aos 12 anos, ainda esperava o pai bater na porta do porão que atende. Oi, Tiff. A voz dele vem cuidadosa. Aquele tom de quem mede 2 vezes antes de cortar uma vez. Oi, pai. Pausa. Eu escuto a TV ao fundo. Algum programa qualquer. O som da máquina de lavar louça. Sons normais de uma casa que me expulsou 4 dias atrás. Então, sua mãe está abalada. A festa de aniversário é em 3 semanas e a gente precisa resolver o esquema das mesas. Eu deixo o silêncio cair por 10 segundos. Eu conto. É por isso que você está me ligando, pai? Ele limpa a garganta. Eu estou ligando porque a gente precisa conversar sobre isso. Você teve a chance de conversar sobre isso. Você ficou olhando a minha mãe me mandar embora e não disse nada. Isso não é justo, Tiff. Exatamente. Eu desligo. Marcos está na porta do escritório. Ele ouviu tudo. Não pergunta o que aconteceu. Só encosta no batente e espera. Ele ligou por causa do mapa das mesas, eu digo. Marcos solta o ar pelo nariz. Não é risada. É mais uma confirmação silenciosa. Minha mãe me expulsou porque minha irmã disse que meu rosto a deixa doente. E meu pai ligou 4 dias depois para falar sobre onde as pessoas vão sentar no jantar. Eu fecho o notebook e apoio as 2 mãos na mesa. A planilha ainda está aberta atrás da tela escura. 6 linhas preenchidas até agora. Datas, nomes, consequências. Eu não vou voltar para deixar o aniversário deles confortável. Eu parei de ser o amortecedor dessa família. Marcos apenas acena uma vez. Isso é tudo o que eu preciso. Dia 6. 2 ligações perdidas da minha mãe. Uma mensagem de voz. Eu não escuto na hora. Deixo ali, como uma conta vencida que você sabe que está na gaveta. Você sabe que existe. Você sabe mais ou menos o que está dentro. E também sabe que não vai ter ali aquilo que você realmente precisava ouvir. Marcos acaba tocando sem querer. Ele pega meu celular achando que é o dele mesma capinha, toque parecido e a mensagem começa antes que ele consiga parar. Ele me olha e levanta as sobrancelhas, já me devolvendo o aparelho. Eu aperto play. Tiffany, isso já foi longe demais. A voz da minha mãe é direta, cortante, aquela voz de sala de aula que não deixa espaço para discussão. Seu pai e eu queremos você na comemoração. A Joselyn está disposta a deixar isso para trás. Precisamos seguir em frente como família. Acaba aí. 43 segundos. Eu escuto 2 vezes. Não porque perdi alguma coisa, mas porque eu quero ter certeza de que ouvi exatamente o que acho que ouvi. Repara na construção disso, eu digo pro Marcos. Já estou no modo trabalho. A mesma parte do meu cérebro que identifica escopo mal definido em e-mail de fornecedor agora está desmontando cada frase. A Joselyn está disposta, não é ao nós sentimos muito. Não é ao nós erramos. É a Joselyn dizendo que está disposta a me perdoar por algo que eu não fiz. Marcos inclina a cabeça. Isso não é um pedido de desculpa. É uma oferta de emprego. Aparece, performa, não atrapalha. E o prazo é o aniversário. Eu salvo a mensagem de voz. Não como prova. Como lembrete. Porque da próxima vez que eu começar a duvidar de mim mesma, da próxima vez que o hábito antigo de só absorver tudo aparecer, eu quero lembrar exatamente como a minha mãe soou quando escolheu encenação em vez de verdade. Ela não ligou para saber como eu estava. Ela ligou para me administrar. E, pela primeira vez na minha vida, eu consegui ouvir a diferença. Dia 7. A mensagem chega às 21h14. Eu estou no sofá, com uma caneca de chá de camomila, pés encolhidos debaixo da manta, lendo um briefing de projeto no tablet. Marcos está no escritório revisando depoimentos. O celular acende. Joselyn. É longa. 4 parágrafos. Eu leio uma vez. Depois releio com a parte da minha mente que analisa a comunicação de stakeholders em busca de intenção escondida. Tiff, eu sei que você está magoada. Eu também estou. Isso tudo está sendo muito difícil para todos nós.
Mamãe e papai estão devastados. Eu odeio que nossa família esteja passando por isso agora, ainda mais com a festa chegando. Podemos só voltar a ser irmãs? Eu sinto sua falta. De verdade. A festa não vai ser a mesma sem você. A mamãe se dedicou tanto a isso, significaria muito para ela. Podemos simplesmente deixar isso para lá por eles? 4 parágrafos. 3 menções à festa. Nenhuma única menção ao que ela disse sobre mim. Nenhum reconhecimento de que foi por causa das palavras dela que eu fui expulsa de casa. Ela não pede desculpa porque, na versão dela, ela não fez nada errado. Ela transforma tudo numa história onde nós duas estamos igualmente envolvidas num mal-entendido. Tudo isso está sendo muito difícil para todos nós, como se ela não tivesse acendido o fósforo. Eu tiro o print da mensagem e coloco na planilha. Linha 14. A Joselyn não estava tentando reconstruir nada. Ela estava escalando um papel, precisava-me de volta na posição certa para que a festa de aniversário pudesse acontecer como planejado, a foto de família completa, todo mundo sorrindo, nenhuma cadeira vazia que exigisse explicação. Eu não respondo. Mas naquela noite, depois que Marcos adormece, eu pego o celular e faço uma ligação que já deveria ter feito há anos. A tia Ruth atende no segundo toque. A voz dela vem calma, como se ela já estivesse sentada esperando exatamente essa chamada. Eu estava pensando quando você ia me procurar, ela diz. Ruth tem 58 anos, enfermeira comunitária em Charlottesville, daquele tipo de pessoa que mede sua pressão arterial enquanto te conta uma história do jardim. Voz firme, mãos estáveis, nada desperdiçado. Ruth, eu preciso te perguntar uma coisa, eu digo. O que você quis dizer quando falou que minha mãe está fazendo comigo o que a sua mãe fez com você? Ela não hesita. Sua avó teve 2 filhas. Linda e eu. A Linda era a que ganhava sapato novo, a que escolhia o quarto primeiro, a que recebia elogio na mesa de jantar. Eu era a quieta. A responsável. A que eu mantinha a paz no ponto. Eu fecho os olhos. Eu conheço esse roteiro. Eu tenho vivido ele. Sua mãe não inventou isso, Tiffany. Ela herdou. Ela foi a favorita. E aprendeu que família funciona escolhendo uma criança para ser protegida e outra para ser sacrificada. Quando teve filhas, ela fez o que conhecia. Por que você nunca falou isso antes? Eu tentei. 15 anos atrás. Sua mãe me cortou por 5 anos. Me chamou de invejosa. Disse ao seu pai que eu estava criando problemas. A gente só voltou a se falar quando eu parei de insistir. A voz dela baixa um pouco. A diferença entre eu e você é que eu demorei demais. Passei 30 anos até encarar o espelho e dizer, isso não foi culpa minha. Ela faz uma pausa. Não cometa esse erro, Tiffany. Fico em silêncio por um longo tempo. Então ela completa. Se você for nessa festa, não vá sozinha. E não vá de mãos vazias. Eu ainda não entendo exatamente o que ela quer dizer. Não naquele momento. A convite chega pelo correio. Papel cartão creme, letras em dourado, aquele tipo de convite que parece mais caro do que algumas pessoas gastam em almoço. Você está cordialmente convidada para celebrar 40 anos de amor. Gary e Linda Hale. Meu nome e o de Marcos estão escritos no envelope interno com a caligrafia da Joselyn. Eu reconheço o J alongado que ela sempre usa em letras maiúsculas, e os pontinhos no lugar dos olhos no ZI, como se tudo precisasse parecer mais delicado do que realmente é. Dentro, há um bilhete da minha mãe no papel timbrado lilás que ela usa desde que eu estava no ensino médio. Queremos a família toda lá. Isso é maior do que qualquer desentendimento. Com amor, mãe. Eu leio parada na bancada da cozinha. Marcos lê por cima do meu ombro antes mesmo de eu terminar de dobrar o convite. Eles não te chamaram de volta para a família, ele diz. Eles te chamaram para foto. E ele está certo. 63 convidados, amigos da igreja, vizinhos da rua sem saída, parentes dos 2 lados. Se eu não estiver lá, alguém vai perguntar. E perguntas são justamente a única coisa que minha mãe não consegue controlar. Eu viro o convite e reparo num detalhe pequeno, quase escondido: organização do evento, Joselyn Hale.
Marcos também vê. Ele solta um ar pelo nariz, meio descrente. Ela tá coordenando uma festa de 60 pessoas e não consegue coordenar uma lista de mercado. Não é exagero. É padrão. Em todo projeto, toda reunião de família, toda responsabilidade compartilhada, a Joselyn promete grande e entrega incompleto. O resto sempre caiu no colo de outra pessoa. Eu prendo o convite na porta da geladeira com um ímã. Não porque decidi ir, mas porque quero olhar para aquilo todo dia e me fazer a mesma pergunta: o que exatamente eu estou prestes a enfrentar? 2 semanas para a festa. O relógio começa a correr para todo mundo, principalmente para ela. A tia Ruth continua me atualizando. Não por fofoca, ela também foi convidada. Ela observa tudo com o mesmo cuidado de enfermeira que acompanha sinais vitais instáveis. Ela tá perdida, Tiff, ela me diz numa ligação numa terça-noite. A Joselyn contratou um buffet e depois descobriu que passou $1.500 do orçamento. Sua mãe aprovou sem nem piscar. Seu pai perguntou de onde ia sair o dinheiro, primeira briga de verdade deles em meses. Eu consigo imaginar. Meu pai com os óculos na ponta do nariz, segurando a nota como se fosse um laudo técnico de encanamento dando errado. Ela também chamou sua prima Megan para ajudar na decoração, Ruth continua. Megan recusou. Aparentemente a Joselyn prometeu ajudar no chá de bebê dela e desistiu um dia antes. E o slideshow? Pediu para sua mãe escolher as fotos. Linda ficou 2 dias mexendo em álbuns. Eu não digo nada por um tempo. O silêncio fica do outro lado da linha. Ela tá afundando, Tiff, Ruth diz por fim. Ela sempre nadou só no raso. Agora foi profundo. Eu penso nessa imagem. O raso. O lugar onde alguém nunca aprende a se sustentar porque sempre tem uma mão puxando de volta antes da primeira dificuldade virar consequência. E agora a água chegou no pescoço dela, e ela está procurando a próxima pessoa para segurar. Pela primeira vez na minha vida, eu não sinto vontade de ser essa pessoa. E você, como está, querida? Ruth pergunta, naquele tom de checagem clínica. Eu tô bem, eu respondo. Tô pensando. Ótimo. Isso é bom. Pela primeira vez, a luz que sempre seguiu a Joselyn parece estar queimando ela mesma. E ninguém está indo lá ajustar o foco. As ligações começam numa quarta-feira. Não dos meus pais, da borda externa da família. A tia Ellen liga primeiro. Irmã mais velha da minha mãe, aparece 2 vezes por ano, Natal e em alguma crise familiar. Tiffany, querida, sua mãe está arrasada. Você não pode simplesmente ir na festa e ser a pessoa maior? Eu já ouvi essa frase a vida inteira. Seja a pessoa maior. Na minha família, isso sempre foi código para absorva o dano para o resto de nós não ter que encarar as consequências. Tia Ellen, minha mãe te contou o que ela disse para mim naquela noite? Tem uma pausa do outro lado. Ela disse que vocês tiveram um desentendimento, que você arrumou suas coisas e saiu de casa. Outra pausa, mais longa. Bom, eu tenho certeza de que tem mais nessa história. Pergunta para minha mãe exatamente o que aconteceu e depois me liga. A ligação não volta. 2 dias depois, meu primo Derek manda mensagem. Ele é sobrinho do meu pai, 2 anos mais velho que eu, contador em Richmond. Não somos próximos, mas trocamos cartão de Natal. Família é família, Tiff. Não deixa orgulho estragar isso. Eu começo a digitar 3 respostas diferentes. Apago todas. No fim, não mando nada. O Derek não sabe da história. Ele sabe da versão da minha mãe. A versão que transforma uma filha ausente em escolha, não em consequência. Até sexta-feira, mais 2 parentes aparecem com a mesma mensagem, quase copiada. Ninguém pergunta o que aconteceu. Ninguém pergunta se eu estou bem. Todos perguntam a mesma coisa: você pode ir na festa para tudo parecer normal? Ninguém ligou de volta porque ninguém queria saber. Eles só queriam que a peça continuasse rodando. A produção confortável, previsível, onde todo mundo já sabe sua fala e ninguém olha para o roteiro. Sábado de manhã, Marcos leva o café dele pro escritório. Eu levo o meu pra mesa da cozinha e abro a planilha. Agora são 37 linhas.
12 anos de registros. Datas, eventos, quem disse o que aconteceu depois. Eu não estou montando um processo jurídico. Eu nem preciso disso. Eu estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, olhando para minha família como se olha para um projeto que saiu completamente do controle. Em gestão de projetos, quando uma entrega falha repetidamente, você não conserta só o erro mais recente. Você procura o padrão. Você identifica a variável recorrente. Você mapeia a cadeia de dependência até enxergar onde o sistema quebra. E aqui, o sistema quebra sempre no mesmo lugar. Joselyn falha. Joselyn chora. Minha mãe transfere a culpa para mim. Eu absorvo. Joselyn é protegida. O ciclo reinicia. 2 vezes por ano, há mais de uma década. O dado não mente. O dado nunca mente. Eu rolo o chat da família no celular. Ainda ali, nada apagado. As mensagens parecem normais na superfície, aniversários, logística de feriados, pequenas conversas. Mas a cada poucos meses, surge um padrão. O nome da Joselyn em crise. O nome da minha mãe em defesa. O meu nome em silêncio. Marcos entra na cozinha, enche a caneca dele e olha por cima do meu ombro. Ele lê por 1 minuto inteiro. Isso não é uma família, ele diz. Isso é um projeto com escopo quebrado. Eu fecho o notebook não porque terminei, mas porque já entendi o suficiente. Eu tenho a linha do tempo. Tenho o padrão. Mas ainda não tenho um plano. E não sei ainda o que vou fazer com essa clareza ou se dizer qualquer coisa vai mudar alguma coisa. Então a Ruth liga de novo, e tudo muda. Quero fazer uma pausa aqui por um segundo. Se você ainda está acompanhando essa história, é porque alguma coisa nela te atingiu e eu agradeço de verdade por isso. Agora mesmo, eu estou olhando para uma planilha que expõe 12 anos de um padrão que eu nunca consegui enxergar enquanto estava dentro dele. Se você já viveu aquele momento em que finalmente se afasta e vê o quadro inteiro pela primeira vez, conta aqui nos comentários. E deixa o like se você quer ver o que acontece nessa festa de aniversário. A Ruth não perde tempo com conversa fiada. Ela começa direto: eu vou na festa, e acho que você também deveria ir. Eu largo a caneta. Por quê? Porque sua mãe andou dizendo para as pessoas que você está com problemas no casamento. É por isso que você sumiu. A cozinha parece mudar de temperatura. Até o barulho da geladeira some um pouco, como se tudo tivesse recuado para escutar melhor. Ela disse isso, eu pergunto. Disse. Disse para Ellen. A Ellen contou para Patty. E a Patty veio até mim. Sua mãe prefere que 60 pessoas achem que seu casamento está desmoronando do que admitir que mandou a própria filha embora. Eu seguro a bancada com força. Não porque vou chorar, mas porque alguma coisa dentro de mim muda de lugar de exaustão para calor. Um calor limpo, controlado, quase elétrico. Eu fui expulsa. Ignorada por 7 dias. Transformada em peça de cenário para uma foto de família. E agora, enquanto eu estou fora da sala, sem direito de resposta, minha mãe está reescrevendo a história transformando minha ausência no meu fracasso. Ela pode me tirar de casa, eu digo, e minha voz sai mais firme do que eu esperava. Ela pode me ignorar. Mas ela não tem o direito de escrever a minha história. Ruth fica em silêncio por um instante. Era isso que eu precisava ouvir, ela diz. A gente conversa por mais uns 20 minutos. Ela me conta que já falou com 2 parentes, não para formar lado, não para criar conflito, mas para fazer uma pergunta simples. A Linda já contou o que realmente aconteceu entre ela e a Tiffany? Ninguém sabia. Todos tinham ouvido apenas a versão da minha mãe. A versão onde eu era difícil, impulsiva, alguém que não sabe deixar as coisas para lá. Eles merecem a verdade, Ruth diz. Todos eles. Naquela noite, eu estou sentada na mesa da cozinha com Marcos. A planilha está fechada. O celular está virado para baixo. O convite ainda está na geladeira, preso por um ímã em formato do estado da Virgínia. Eu digo. Marcos coloca o garfo no prato. Ele não parece surpreso. Parece alguém que já sabia a resposta antes da pergunta existir. Você vai por eles ou por você? Ele pergunta.
Por mim, eu levo a mão até o meu ventre. Ainda plano. Ainda invisível. Como tudo que sempre foi ignorado sobre mim naquela família. E pelo que eu estou carregando, eu continuo. Eu não vou deixar esse padrão chegar em outra geração. Marcos acena devagar. Ele não tenta me parar. Não tenta me guiar. Só entende. Marcos só diz: o que você precisa? Preciso de você lá. Preciso da Ruth lá. E preciso entrar sabendo exatamente o que vou dizer se o momento vier. Se o momento vier? Ou quando vier. Eu penso por um segundo. Não vou forçar nada. Mas se a Joselyn fizer o que sempre faz, se ela subir naquele palco e reescrever a história mais uma vez na frente de 60 pessoas, eu não vou sentar e sorrir. Naquela noite eu ligo para Ruth. Ela atende antes do segundo toque. Eu vou na festa. Bom. Vou ficar na mesa perto da entrada. Você vai me ver. Eu não preparo o discurso. Não ensaio em frente ao espelho. Eu passei anos da minha vida entrando em salas cheias de engenheiros, empreiteiros e gente da prefeitura, lidando com pressão e fato frio na mesa. Eu sei falar quando ninguém quer ouvir. Eu só preciso dos fatos. E esses eu já conheço de cor desde os 12 anos. 5 dias antes da festa, a Joselyn liga. Não mensagem. Ligação. A voz dela vem diferente. Sem suavidade. Sem performance. Parece alguém lendo uma lista. Mon precisa de você lá, Tiffany. Você deve isso a ela. Essa palavra bate mais forte do que ela imagina. Eu vou estar lá, eu respondo. Silêncio do outro lado. Vai? Eu disse que vou. Uma pausa. Tá, bom. Isso é bom. Ela não estava esperando isso. O roteiro dela sempre terminava comigo resistindo, ela pressionando, minha mãe entrando para encerrar tudo. Mas eu quebrei o padrão. Pulei 3 atos. E agora ela não sabe onde colocar o resto da cena. Que horas você? Eu resolvo minha própria chegada, Joselyn. Ela desliga. Dá para sentir a confusão dela mesmo depois da chamada terminar. Enquanto isso, a Ruth fazia o próprio trabalho silencioso. Não campanha, não fofoca, só perguntas simples para alguns parentes. A Linda já contou o que realmente aconteceu? Nenhum deles sabia a história inteira. O tio Rei, irmão mais velho do meu pai, ex-chefe dos Correios, zero paciência para enrolação, resumiu assim: ela disse que a Tiffany estava passando por uma fase difícil. Foi isso que chegou até a gente. Uma fase difícil. Foi assim que minha mãe descreveu ser expulsa de casa numa quinta-feira à noite. A Ruth não corrigiu ninguém. Não deu versão alternativa. Ela só plantou a pergunta e deixou lá, como semente rachando concreto. Pequena demais para incomodar de imediato. Forte o suficiente para crescer. A Joselyn queria que eu fosse àquela festa. Ela só não queria que eu fosse com vós. Sábado de manhã, dia da festa. São 7 horas quando eu fico em frente ao espelho do banheiro. A minha imagem não mudou. O mesmo rosto, o mesmo cansaço nos olhos, a mesma marca leve entre as sobrancelhas quando eu estou focada. Mas alguma coisa dentro de mim já não está mais igual. Como um prédio depois que tiram um andaime. Eu escolho um blazer cinza escuro em vez da blusa bege. Simples, limpo, o tipo de roupa que eu usaria numa apresentação para a diretoria profissional o suficiente para impor respeito, discreto o bastante para deixar que as palavras falem por si. Marcos já está pronto, terno azul marinho, sem gravata. Ele me entrega um copo d'água e me observa com atenção. Tem certeza disso? Eu já tinha certeza há 7 dias. Só precisei desses 7 dias para entender por quê. A gente dirige os 35 minutos até o Balantes quase em silêncio. Não é um silêncio tenso, é aquele tipo de quietude que acontece quando 2 pessoas já disseram tudo o que precisavam e agora só observam a estrada se desenrolar. O estacionamento já está pela metade quando chegamos. Eu reconheço os carros. A caminhonete verde do tio Rei. O sedã prata da tia Helen. A minivan da prima Mega.
63 pessoas reunidas para celebrar 40 anos de um casamento sustentado por rotina e silêncio seletivo. A Ruth já está lá dentro. Eu a vejo pela janela, sentada perto da entrada, um copo d'água à frente, observando o salão como uma enfermeira observa uma sala de espera. Ela me vê também. Um aceno discreto. Eu inspiro fundo. Marcos abre a porta. Minha mãe me vê primeiro. O rosto dela muda por um instante alívio, seguido de algo mais rápido, mais afiado, como reconhecimento tardio. O sorriso vem depressa, mas os olhos vão direto para o meu jeito de andar, para o blazer, para a forma como eu entro. Ela sabe que alguma coisa está diferente. Só ainda não sabe o que. O salão privativo do Balantes está decorado em tons de marfim e dourado. Mesas redondas para 8 pessoas. Uma mesa principal ao fundo com uma faixa escrita 40 anos em um bolo de 2 andares que, com certeza, a Joselyn não fez. O ar tem cheiro de alho, pão quente e velas caras. A Joselyn circula pelo espaço como se estivesse coordenando uma campanha. Abraçando parentes, enchendo copos d'água, apontando para o buffet com uma autoridade que ela nunca realmente conquistou. Vestido coral, salto alto batendo no chão de madeira a cada passo. Ela parece organizada. Ela parece no controle. Então o slideshow começa. Um laptop conectado ao projetor joga imagens na parede do fundo. Casamento dos meus pais. Primeiro apartamento. Joselyn bebê. Primeiro dia de aula da Joselyn. Formatura da Joselyn. Praia com meus pais. Velhinhas de aniversário da Joselyn, meus pais sorrindo. Eu começo a contar. 46 fotos no total. Eu apareço em 3. Uma foto em grupo, no canto da imagem. Uma aos 6 anos, meio escondida atrás da perna do meu pai. E uma terceira cortada no ombro, como se alguém tivesse feito questão de não me enquadrar inteira. 46 fotos. 3 comigo. Nenhuma em que eu seja o foco. Alguns parentes mais velhos percebem. O tio Rei me olha do outro lado da sala, a testa franzida. A prima Mega inclina a cabeça para o projetor, depois me olha, depois volta para a tela. Eu bebo água. Sorrio para quem cruza meu olhar. Estou calma. Estou presente. E estou vendo tudo. Minha mãe dá um passo à frente. Ela agradece a Joselyn por ter organizado aquela noite tão linda. Não menciona o meu nome. Eu não estava esperando o momento certo. Eu estava deixando o momento se construir sozinho. As sobremesas são retiradas. Os pratos ficam vazios. A Joselyn se levanta. Alguém entrega o microfone para ela, um sem-fio, daqueles de karaokê do Balantes. Ela alisa o vestido, coloca uma mecha de cabelo atrás da orelha, sorri. Quero dizer algumas palavras sobre as 2 pessoas mais incríveis que eu conheço. O salão muda de postura. Celulares descem. 63 pessoas entregam exatamente o que ela sempre quis, atenção total. Pai, mãe, 40 anos. Isso não é só um número. É uma vida inteira escolhendo um ao outro todos os dias. Ela respira, e a voz dela quebra no ponto certo. Não é acidente. É controle. E eu quero agradecer por sempre acreditarem em mim, mesmo quando as coisas ficaram difíceis. Os olhos dela vão até mim por um segundo rápido, calculado mas suficiente. E várias pessoas seguem esse movimento. Eu vejo. O tio Rei se mexe na cadeira. A tia Helen olha para o guardanapo. Mesmo quando nem todos nesta família tornaram as coisas fáceis. Mais uma pausa. Mais uma quebra de voz. Mas família é sobre perdão. E eu fico tão feliz que minha irmã esteja aqui hoje, porque isso mostra que a gente pode superar qualquer coisa. Ela levanta o copo. O salão acompanha. Minha mãe enxuga os olhos com um guardanapo de pano. Meu pai ergue o dele sem olhar na minha direção. À mamãe e ao papai, há mais 40 anos, e à família. Imperfeita, confusa, mas linda. Brinde. Copos se tocam. Palmas. A Joselyn senta recebendo abraços, mãos no ombro, minha mãe sussurrando alguma coisa no ouvido dela. Eu deixo meu copo intacto na mesa.
Ela acabou de reescrever toda a história na frente de 63 pessoas. Ela se colocou como a que perdoa. Me colocou como a que precisa ser perdoada. E agora cada pessoa nesse salão carrega a versão dela como se fosse verdade. Ela senta. Todo mundo sorri. Eu me levanto. Não pego o microfone. Não preciso. O salão é pequeno o suficiente, e a minha voz sempre foi suficiente quando precisava ser. Eu queria acrescentar uma coisa nesse brinde, se tudo bem. 63 rostos viram na minha direção. A mão da minha mãe congela no ombro da Joselyn. O copo do meu pai para no meio do caminho. Joselyn disse que família é sobre perdão. Eu concordo. Minha voz sai firme. Controlada. A mesma que eu uso em sala de reunião quando ninguém quer ouvir a verdade. Mas perdão exige honestidade. E essa família tem passado tempo demais sem isso. O silêncio cai de vez. O que aconteceu 3 semanas atrás foi simples. Minha mãe me mandou sair de casa. Naquela noite, sem conversa, sem pergunta. Por que a Joselyn disse que olhar para mim fazia ela passar mal? O salão reage antes de qualquer som. Não é barulho. É movimento. Um primo se inclinando para frente. Um tio largando o garfo. A tia Helen levando a mão à boca. Ninguém nessa sala foi informado disso. Alguns de vocês ouviram que eu estava com problemas no casamento. Isso não é verdade. Meu casamento está bem. Eu fui expulsa da casa dos meus pais porque era mais fácil me remover do que responsabilizar minha irmã por $4.200 gastos no cartão de crédito deles em itens pessoais, apresentados como despesas de negócio. O rosto da Joselyn perde a cor. Minha mãe começa a se levantar. Tiffany, esse não é o lugar. Foi você que escolheu o lugar, mãe. Minha voz não sobe. Não precisa. Você escolheu uma festa com 60 pessoas em vez de uma conversa honesta com a sua filha. O salão inteiro fica em silêncio. Não aquele silêncio desconfortável de festa. É silêncio de escuta. Eu não estou aqui para estragar aniversário nenhum. Estou aqui para dizer a verdade em uma sala que só ouviu uma versão da história. Eu não gesticulo. Não aponto. Mantenho as mãos ao lado do corpo e falo como falo em reunião de projeto, calma, específica, datada. Quando eu tinha 12 anos, fui levada para o porão para que a Joselyn tivesse o quarto dela. Quando eu tinha 22, meus pais saíram mais cedo da minha formatura porque a Joselyn estava com dor de cabeça. Quando eu tinha 28, liguei para minha mãe para contar de uma promoção que eu levei 6 anos para conquistar. Ela disse que a chefe da Joselyn tinha gritado com ela e perguntou se podia me ligar depois. Ela nunca ligou. Eu faço uma pausa e deixo a sala absorver. Toda vez que a Joselyn tinha um problema, eu era culpada. Toda vez que eu conquistava alguma coisa, era minimizado. E toda vez que eu tentei falar sobre isso, me disseram que eu era sensível demais. Então a Ruth se levanta. Sem pressa. Como tudo nela. Um movimento medido, firme, o tipo de calma de quem já viu demais para se impressionar fácil. Ela está dizendo a verdade, ela fala. Eu vi isso acontecer comigo nesta família há 30 anos. Nossa mãe fez isso comigo e com a Linda. E agora a Linda fez isso com a Tiffany e com a Joselyn. O salão inteiro vira para minha mãe. O rosto dela está branco. A boca abre e fecha sem som. A mão aperta a beirada da mesa. Meu pai encara o prato. O maxilar travado. O tio Rei fala da segunda mesa. Voz baixa, direta, sem emoção de sobra como alguém que passou a vida inteira lidando com fatos. Isso é verdade, Linda? Você expulsou sua filha? Silêncio. Minha mãe não responde. Ela olha para Joselyn. A Joselyn olha para o chão. 63 pessoas. Uma pergunta. Nenhuma resposta. Eu não vim aqui por vingança, eu continuo. Eu vim porque 60 pessoas nessa sala estavam brindando sem saber quem estavam aplaudindo. A Joselyn se levanta de repente. A cadeira raspa no chão o mesmo som de 3 semanas atrás, na cozinha, quando ela saiu da mesa e bateu a porta. Mas agora não tem porta.
Não tem corredor. Não tem lugar para correr. O salão está cheio. A saída está longe. E todo o rosto que ela encontra não está salvando ela. Está esperando. Você está mentindo. A voz dela treme. Não é a performance. É outra coisa. É o tipo de voz que aparece quando o chão que você achava que era seu descobre que nunca foi. Você sempre mente sobre mim. Ninguém acena. Ninguém corre para intervir. Ninguém diz vamos todos nos acalmar. O salão continua parado, como se estivesse segurando a própria respiração. Minha mãe tenta. Isso é assunto de família. Não precisamos. O tio interrompe, sem elevar a voz, mas com aquele peso seco de quem passou décadas atrás de um balcão de serviço e aprendeu que tom calmo também pode encerrar conversa. Então por que tem 60 pessoas aqui, linda? A Joselyn passa os olhos pelo salão mais uma vez. Agora não é mais busca de apoio. É busca de saída. Ela procura um rosto que devolva segurança, alguém que diga tá tudo bem, querida, e reconstrua o chão dela em tempo real. Ela não encontra. Ela pega a bolsa da mesa e vai em direção à porta. O som do salto no piso de madeira já não tem o mesmo ritmo. Está mais lento. Irregular. Ela não olha para trás. Minha mãe vem logo atrás. A porta fecha. Eu fico em pé por mais 3 segundos. Depois sento. Marcos coloca a mão no meu joelho por baixo da mesa. Não aperta. Só está ali. Meu pai continua sentado. Não se mexe. Não segue minha mãe. E isso, vindo dele, parece uma quebra de padrão que ninguém ali sabe nomear. Por 34 anos, o instinto do Gary sempre foi o mesmo: seguir a Linda, fechar a porta e esperar o barulho passar. Hoje ele ficou. E isso muda alguma coisa no ar. Eu sei o que acontece depois porque a Ruth me conta naquela noite, já em casa, quando eu e o Marcos voltamos dirigindo em silêncio, aquele silêncio pesado, de quem acabou de voltar debaixo d'água e ainda não recuperou o ar completamente. Minha mãe estava no estacionamento, perto da van do buffet, segurando a Joselyn pelo braço. Não com delicadeza. Do jeito de quem tenta manter controle sobre algo que está escapando. Olha o que você fez, ela dizia. Olha o caos que você causou. Eu te disse para simplificar. Eu te disse para resolver. A Joselyn puxou o braço. Eu? Você disse que ela te faz passar mal. Você que deu isso para ela. A Ruth ficou observando por uns 10 segundos antes de entrar. 30 anos evitando aquela conversa. Naquela noite, ela não saiu sem falar. Linda. A voz dela cortou o ar. Minha mãe virou de imediato. Fica fora disso, Ruth. Eu fiquei fora disso por 30 anos. Esse foi o erro. Ela olhou direto para Joselyn. Não por cima dela. Para ela. Na nossa família, sua mãe foi a favorita. Eu fui a invisível. Nossa mãe sempre escolheu a Linda. Sempre. E agora a Linda está fazendo com a Tiffany exatamente o que fizeram comigo. A Joselyn ficou imóvel. Ela não te protege porque te ama mais, Ruth disse. Ela te protege porque precisa que você dependa dela. No dia em que você não precisar mais, ela não sobra com nada. Minha mãe não respondeu. A Ruth disse depois que as mãos dela estavam tremendo. Não de raiva. De reconhecimento. Aquele tipo de tremor que vem quando alguém encosta no espelho que você passou a vida inteira evitando. A Joselyn olhou para a mãe. E foi embora sozinha. Quando voltei para dentro, o salão já estava menor. Algumas pessoas tinham ido embora no meio da confusão. Outras ainda estavam ali, sem saber se saíam ou ficavam. O bolo continuava intacto. O slideshow já tinha sido desligado, alguém tirou da tomada, talvez por instinto de evitar mais dano. Eu estava numa mesa perto da janela, terminando um copo d'água, quando meu pai sentou na minha frente. Sem introdução. Sem e aí, tudo bem? Sem aquele aquecimento de conversa. E esse clima hoje, né? Ele só puxa a cadeira e senta como alguém que ficou tempo demais em pé.
A gente fica em silêncio por um minuto inteiro. Eu deixo. Ele precisa desse tempo para entrar. Eu sabia, ele diz. A voz dele é baixa. Não é sussurro, é o volume de um homem que não cresceu dizendo coisas importantes em voz alta. Eu sempre soube que não era justo. Então por quê, pai? Ele passa o polegar e o indicador no topo do nariz. Um gesto tão familiar que quase me desmonta. Ele fazia isso na noite em que eu fui pro porão. No dia da minha formatura. Em todas as vezes em que escolheu o silêncio no lugar do confronto. Porque brigar com a sua mãe era mais difícil do que ver você sofrendo. E eu escolhi o caminho mais fácil, todas as vezes. Os olhos dele estão cheios. Não caem lágrimas. Só ficam ali, pesados como se algo dentro dele tivesse perdido a estrutura. Eu não tô pedindo que você me perdoe, ele continua. Tô te dizendo que falhei. E tô te dizendo isso agora porque devia ter te dito quando você tinha 12 anos. Eu fico olhando para ele por um tempo longo. Meu pai. O homem que quase bateu na porta e não entrou. Eu te escuto, pai. Mas ouvir não desfaz o que aconteceu. Ele acena. Não discute. Não se defende. E isso, por si só, já parece o começo de alguma coisa. Eu te amo, eu digo. Mas eu não posso reconstruir em cima de algo que você escolheu quebrar. Na semana depois da festa, meu celular começa a tocar mais do que em anos. Mas dessa vez não são ligações pedindo que eu interprete um papel. São pessoas tentando conversar. A prima Mega é a primeira a escrever. Eu vi o slideshow. 3 fotos, Tiff. Só 3. Eu sinto muito por nunca ter falado nada. O tio Rei liga na segunda-feira. Eu conheço sua mãe há muito tempo. Sempre achei que tinha alguma coisa errada ali. Eu devia ter insistido mais. 2 amigos antigos do meu pai, que estavam na festa, mandam mensagem pro Marcos. Sua esposa tem coragem. Respeitamos isso. E então a tia Ellen liga. A mesma Ellen que um dia me disse para ser a pessoa maior. A voz dela agora vem menor. Eu perguntei para sua mãe o que aconteceu naquela noite. Ela não negou, Tiffany, só parou de falar. Eu sinto muito por ter te pedido para deixar pra lá. Eu não sabia. 4 pessoas em uma semana. 4 pessoas olhando para a mesma família que eu vivi a vida inteira e, pela primeira vez, sem desviar o olhar. Não conserta nada. Mas muda alguma coisa no ar. A Joselyn não liga. Minha mãe não liga. Então, 9 dias depois da festa, chega um e-mail da Joselyn. 2 linhas. Eu não sei quem eu sou sem essa família me protegendo. Eu te odeio por me fazer ver isso. Eu leio 3 vezes. Não respondo. Mas eu reconheço aquilo. Não é performance. Não é roteiro. É a primeira vez que ela não está interpretando um papel. Ela está no meio dos escombros da única estratégia que sempre conheceu. E, pela primeira vez, sem script nenhum. Não é um pedido de desculpa, mas é a coisa mais honesta que minha irmã já me disse. Eu escrevo o e-mail num domingo de manhã. O Marcos está cortando a grama. A casa está com cheiro de vela de lavanda que eu acendi na janela da cozinha. Meu notebook está aberto. Minhas mãos não tremem. Eu endereço para os 2. Meus pais. Não é mensagem, não é ligação. É e-mail. Porque eu quero registro. E porque algumas coisas precisam existir em frases completas, não em pedaços interrompidos por reação. Mãe, pai, eu amo vocês. E justamente por isso eu preciso ser clara sobre o que eu preciso daqui para frente. Eu coloco 3 condições. Não são ultimatos. São condições. Primeiro, eu não estarei no mesmo ambiente que a Joselyn até que ela reconheça diretamente para mim o que ela disse e o que isso causou. Não a vamos seguir em frente. Não a sinto muito se você se sentiu assim. Um reconhecimento real. Segundo, nenhum dos 2 fala de mim com a família estendida sem que eu esteja presente na conversa. Chega de versões. Chega de narrar a minha vida sem mim ali. Terceiro,
Qualquer visita, ligação ou interação precisa respeitar esses limites. Se não respeitar, eu vou embora. Sem discussão. Sem segunda chance. Isso não é punição, eu escrevo. É proteção minha, do Marcos e da criança que eu estou esperando. Eu fico olhando para essa frase na tela por um tempo longo antes de enviar. 12 semanas de gravidez. Eles vão descobrir assim. Por um e-mail sobre limites. Não foi como eu imaginei. Mas é a única forma honesta que existe agora. Eu não estou contando isso para manipular ou provocar culpa. Estou contando porque as consequências são reais, e eles precisam entender isso. Eu envio. Fecho o laptop. Saio de casa. O Marcos desliga o cortador de grama quando me vê. Enviou? Enviei. 3 meses depois, o quarto do bebê está pronto. Verde claro, cor escolhida pelo Marcos depois de ler um artigo sobre ambientes calmantes para recém-nascidos. O berço já está montado. Um móbile de pássaros de madeira gira devagar com o ar que entra pela janela. Minha barriga agora aparece. 16 semanas. O enjoo já não é mais forte, virou uma presença leve, constante, como se tudo dentro de mim estivesse mudando o tempo todo sem pedir permissão. A Ruth aparece aos sábados. Traz comida, conselhos não solicitados sobre sono de bebê e eu aceito tudo. Com gosto. Ela senta na nossa cozinha e fala sobre quando era enfermeira jovem. Sobre os partos que assistiu. As famílias que viu nascer e desmoronar e se reconstruir. As que sobreviveram e as que não conseguiram. Ela é a família que eu deveria ter tido acesso desde sempre. A distância que minha mãe construiu durante anos agora é minha para decidir o que fazer com ela. E eu estou diminuindo. Meu pai liga às quartas-feiras. Ligações curtas. 5, 10 minutos no máximo. Ele pergunta do bebê. Pergunta do Marcos. Ele pergunta como eu estou me sentindo. Não menciona minha mãe, e eu não pergunto também. A gente está construindo algo pequeno e cuidadoso, como alguém consertando uma peça delicada encaixe por encaixe, sem força. Minha mãe mandou um cartão. Envelope amarelo claro, sem remetente, mas eu reconheceria a caligrafia dela em qualquer lugar. Dentro, um cartão genérico de felicitações de supermercado. Abaixo da mensagem impressa, na letra caprichada de professora, estou tentando. 2 palavras. Não são suficientes. Nem de longe. Mas são mais do que eu esperava. Da Joselin, nada. Silêncio. E eu já aprendi o bastante sobre silêncio para saber que existem tipos diferentes. Tem o silêncio que pune. Tem o silêncio que processa. Eu escolho acreditar que o dela é o segundo. Eu não preciso deles perfeitos. Eu preciso deles honestos. E honestidade é um caminho lento. Eu estou de pé no quarto do bebê. A tinta já secou. O berço está montado. A janela está entreaberta, e o vento de maio entra pela tela, fazendo os passarinhos de madeira girarem devagar acima do colchão. O Marcos aparece atrás de mim. A mão dele pousa no meu ombro quente, firme, o peso de alguém que ficou ao meu lado, não na minha frente. Esse quarto não tem história nenhuma, eu digo. Nem padrões, nem papéis, só espaço. Ele não responde. Não precisa. Eu olho para o armário. Lá dentro, dobrada na prateleira de cima, está a mala cinza. Aquela que eu arrumei em 4 minutos numa quinta-feira à noite. A que pesava 5 quilos. Eu lavei, dobrei e guardei. Não joguei fora. Ela é parte do registro. Mas eu não preciso mais dela. Existiu uma menina que foi pro porão aos 12 anos e não reclamou. Uma mulher que se formou com honra e não foi vista. Uma filha que ligava com boas notícias e recebia silêncio. Ela continuou aparecendo. Continuou entregando. Continuou acreditando que, se fizesse o bastante, finalmente seria notada. Ela sempre foi suficiente. Só precisou de 7 dias de silêncio para ouvir isso. Eu peguei uma mala e fui embora sem dizer uma palavra. Mas a mulher que saiu por aquela porta não é a mesma que está aqui agora. Esse quarto é para alguém novo.
Alguém que não vai precisar conquistar espaço dentro da própria família. Alguém que vai ser vista não pelo que faz, mas pelo simples fato de existir. Resistência não é valor de família. Transparência é. E aqui começa um novo padrão. Essa é a minha história. E eu quero saber, o que você teria feito? Se você estivesse naquele jantar de aniversário, com 60 pessoas olhando, você teria falado ou teria deixado passar? Comenta aqui, opção A se você falaria. Opção B se você sairia em silêncio. Nenhuma resposta é errada. As duas exigem coragem. E se essa história te lembrou alguém, compartilha com essa pessoa. Às vezes, o ato mais corajoso é fazer alguém enxergar que não é invisível. Tem mais histórias como essa na descrição. A gente se vê lá.